E aí, pessoal, aqui é o Ícaro e esse é o canal Mátesis. E algumas pessoas já tinham me enviado, principalmente pelo Instagram, né, nas redes sociais em geral, mas principalmente pelo Instagram, o que é que eu achava de alguns argumentos, alguns vídeos lá que eles mandavam do Rodrigo Silva, né? Algumas razões que o Rodrigo Silva apresentava ali em alguns vídeos para a existência de Deus. E entre esses, um que ficou bem famoso foi o argumento do Deus é um axioma, né? E algumas pessoas têm me mandado justamente esse vídeo para saber o que é que eu acho, se é um bom argumento ou não. E o que eu tenho falado é justamente que esse argumento não é um bom argumento. A tese propriamente dita já não é boa, né? Ela, na verdade, se baseia ali numa ignorância bem grande, né, em questões ali, tópicos ali de lógica matemática, principalmente teoria da prova, e também em algumas confusões ali que já tocam ali mais no âmbito filosófico, mais para ali a relação com a filosofia da linguagem. E também as razões que ele apresenta também não são boas, também são frutos também de uma série de equívocos ali na compreensão ali da metodologia científica e a relação dela com a matemática, né? Principalmente, como eu falei, a teoria da prova, principalmente ali na teoria axiomática, né? Ali David Hilbert, né? O método desenvolvido ali pelo David Hilbert, principalmente, né? na parte de teoria da prova. Então, esse vídeo aqui é justamente desenvolvendo aqui essa resposta, né, para o pessoal que já tinha dado, mostrando aqui alguns problemas que tem nesse argumento, né, de que Deus é um axioma. Algumas objeções e algumas confusões que estão envolvidas ali nessa tese do Rodrigo Silva. Então, basicamente, essa é a orientação do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe, divulgue nas redes sociais. E vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, como eu ia falando lá na intro, né, a própria tese, quando você avalia ela, essa tese do Rodrigo, né, do Rodrigo Silva, quando você avalia ela, você já vê que ela gera um absurdo, né? Você tomando ela a face value, né, como fala em inglês, né? A valor de face, digamos assim. Não sei como seria uma expressão equivalente no português para a expressão face value. Mas digamos que falou de face, tomando a coisa tal como ela se apresenta de forma mais imediata. A tese de Deus é um axioma, que eu estou me referindo. Então, por quê? Porque se você pensa que você levando em conta o que é um axioma, né? Um axioma é uma sentença, né, que faz parte, um axioma faz parte de um sistema formal, né, principalmente do seu componente da sua teoria de prova, né? Então, um axioma é uma das sentenças fundamentais de um sistema, de uma axiomatização. E, por sua vez, ela é uma sentença, né? Ou seja, um item linguístico. E se você levar a tese de que Deus é um axioma a face value, né, como eu falei, se Deus é um axioma, então você poderia concluir que Deus é um item sintático de um sistema de prova, que é claramente um absurdo, né? Deus não é um item sintático de um sistema de prova, né? Deus é justamente o ser supremo, né? O ser ordenador de toda a realidade. Então, reduzir ele a uma sentença, né, de natureza sintática de um sistema de prova é simplesmente absurdo. Então, você poderia pensar, mas o Rodrigo Silva é burro, é ignorante a esse ponto, né? Não é uma questão de burrice, é simplesmente uma questão de confusão. Porque ele simplesmente confunde, né, ao utilizar essa terminologia de axioma, ele simplesmente confunde o âmbito sintático com o âmbito epistêmico, né? Porque, em última instância, quando ele quer falar que Deus é um axioma, o que ele quer dizer, em última instância, é que a crença de que Deus existe, ou a crença de que Deus né, é simplesmente uma crença que se adquire, né, o conhecimento dela, ela adquire garantia epistêmica por uma via não inferencial. Você não consegue demonstrar ela, você não consegue apresentar razões inferenciais, né? Você não consegue apresentar um suporte inferencial para estabelecer a sua garantia epistêmica. Então, o que acontece
com essa tese do Rodrigo Silva, na verdade, é que ele confunde o âmbito sintático com o âmbito epistêmico. Né? E o que ele quer, uma formulação mais precisa disso, seria articular essa intuição com uma epistemologia fundacionalista, né? Que é algo que vai justamente se aproximar ali da formulação do Alvin Plantinga, né? No Warrant and Christian Belief. Né? Ele articula isso em termos de uma epistemologia fundacional e externalista, né? Baseada na teoria dele do proper function. Né? Então, o que acontece é que o Rodrigo Silva ele não tem muito um quadro teórico substantivo para formular a questão e ele acaba criando uma confusão, né, entre o componente epistêmico propriamente dito, que seria o adequado, com uma formulação sintática baseada em noções de teoria da prova que ele não compreende muito bem. E aí você tem justamente esse absurdo de que você assumir essa tese de que Deus é axioma você consegue deduzir um absurdo, que é que a natureza de Deus é simplesmente reduzida a uma sentença sintaticamente articulada em um sistema de prova. Né? Assim como qualquer sentença num sistema axiomatizado. Né? E a outra confusão que a gente observa lá, que ele tenta desenvolver, né, é já mais no âmbito das razões que ele apresenta. Né? Ele tenta apresentar razões para sustentar justamente esse paralelo, né, de Deus como essa tese, melhor dizendo, de Deus como axioma, que é justamente fazendo um paralelo entre o conhecimento de Deus e a ciência. E por meio desse paralelo ele vai justamente estabelecer um paralelo entre testável e nenhum testável, e teorema e axioma, o que também é simplesmente uma ignorância absurda, né? Porque nem esse paralelo entre testável e não testável, né? O testável seria o teorema e o não testável seria o axioma, é simplesmente falso, porque você pode ter axiomas que são testáveis, né? Você pode ter, ou melhor dizendo, confirmados empiricamente. Né? Por exemplo, se você tiver uma teoria metafísica, um princípio metafísico de causalidade, por exemplo, ele pode ser plenamente testável. O princípio, por exemplo, o princípio da causalidade, né? De que todo ente que é composto, sei lá, um dos enunciados de princípio de causalidade, você poderia dizer que todo ente contingente tem uma causa. Você pode ter uma confirmação empírica você pode estabelecer confirmação empírica desse princípio. Né? Na verdade, a ciência pressupõe esse princípio, né? E nessa medida, quando você olha para o mundo, você vê confirmações desse princípio no mundo. Né? Então, é simplesmente esse paralelo entre testável e teorema e não testável e axioma é simplesmente uma completa ignorância entre a noção de teorema e axioma e a noção de confirmação e o uso dessa noção não de testável e não testável, né? Porque isso já é meio antigo, já é uma coisa que tem já soa, né, coisa da articulação ali do começo do século XX, né? Ali próximo do neopositivismo. Seria mais correto articular a coisa ali numa metodologia de lógica indutiva, né, em termos de confirmação, etc. Ou então de uma uma lógica de derrotabilidade, né, de defeasible reasoning. Ok, mas um outro equívoco que ele faz, né, é uma incompreensão completa também da própria noção de verdade matemática, né? Quando ele vai fazer um paralelo, por exemplo, com a questão da geometria euclidiana, né? Que ele vai lá mencionar uma confirmação da verdade matemática, né? por meio de uma confirmação empírica, uma confirmação física, né? O que é simplesmente absurdo, né? É simplesmente confundir o âmbito da matemática aplicada com o âmbito da matemática pura, né? Então, simplesmente não entende muito bem a diferença desses dois âmbitos e nem da noção de como se dá a relação de verdade e confirmação em matemática, né? Como se a relação de verdade e como se adquire conhecimento em matemática, né? Então você vê uma série de confusões nesse âmbito, né? Uma outra objeção que se poderia fazer
é justamente no final, quando ele tenta argumentar, que é justamente para concluir a tese dele, né? Que é estabelecer também tudo isso que ele disse, esse paralelo entre testável e não testável com teorema e axioma, toda essa relação desse paralelo entre matemática e metodologia científica, e tudo isso envolvido nessas confusões, o que se vê justamente é que ele confunde e não entende muito bem, porque mesmo que ele aceitasse a minha reformulação, que era articular a coisa em termos epistemológicos, né? Colocar de lado essa confusão sintática da relação entre axioma e teorema e tratar justamente da epistemologia e falar de crenças básicas, né? Crenças que adquirem garantia epistêmica de forma não inferencial, é justamente você confundir o próprio enunciado. Porque dentro desse âmbito epistemológico propriamente dito, você não estabelece a verdade, não é uma questão de verdade da crença cristã. Você não estabelece a verdade da crença cristã com isso. O que você estabelece é a racionalidade, supondo que você articula uma teoria bem-sucedida. Por exemplo, como você tentar articular um modelo, por exemplo, o AC do Plantinga, né? Então, porque nesse caso, o que você tem não é que... o que você estabelece com essa teoria, né, com base epistemológica, na epistemologia fundacionalista, não é que a crença cristã é verdadeira. Né? Você não estabelece isso. O que você estabelece é o seguinte: se a crença cristã é verdadeira, então ela tem garantia epistêmica. Né? Ou se a crença cristã é verdadeira, então ela é racional. Então você vê que é uma formulação condicional. Não é uma formulação direta que estabelece que a crença cristã é verdadeira. É simplesmente o condicional. Se a crença cristã é verdadeira, então ela tem garantia epistêmica. O que tem grande valor, diga-se de passagem. Não é pouca coisa. Porque você pode também argumentar, né, numa orientação teísta, como o Plantinga faz, por exemplo, de que, embora a crença cristã estabeleça esse condicional, né, se a crença cristã é verdadeira, então ela tem a garantia epistêmica, né, esse é o projeto que ele faz no Warranted and Christian Belief. O que ele tenta mostrar também, por exemplo, no Warranted and Proper Function, que é a obra anterior a essa, não uma trilogia, né? É uma trilogia de 3 livros que ele apresenta uma compreensão abrangente da epistemologia. O que você consegue estabelecer também com o naturalismo é justamente que, se o naturalismo é verdadeiro, então ele é irracional, né? Ou se o naturalismo é verdadeiro, então ele não tem garantia, o naturalista não tem garantia epistêmica, né? Que é justamente o argumento epistemológico do Plantinga contra o naturalismo. Então o que se vê, em última instância, nessa tese do Rodrigo Silva é simplesmente uma ignorância, né, sobre uma série de confusões, né, sobre uma série de tópicos, né, desde lógica matemática até filosofia, principalmente epistemologia e filosofia da religião. Então, basicamente, pelo que a gente vê aqui, fica óbvio que o argumento é muito ruim. A tese é ruim e as razões que são apresentadas são ruins. Então, basicamente, é isso que eu teria para dizer sobre essa questão. Já tinha dito para algumas pessoas em off, então resolvi fazer esse vídeo aqui, que eu já estava um tempo sem fazer o vídeo. Então, se vocês gostaram do vídeo, aí, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem. Qualquer questão aí, deixem nos comentários. E deixem também dicas aí de vídeos aí sobre essas temáticas e temáticas que vocês querem, vocês tenham interesse que eu comente. E também, venham aqui só para comentar também, deixar que eu já estou terminando algumas considerações sobre a questão do argumento Kalam, da live sobre o argumento Kalam, que eu vou fazer uma live um pouco mais detalhada sobre o argumento Kalam. E tal, eu estava pensando em justamente fazer uma série, que seria melhor, né? Porque o argumento Kalam tem tido uma grande... a prova da existência de Deus pelo argumento Kalam tem tido uma série de reformulações e rearticulações bastante interessantes atualmente, ao ponto de que na literatura hoje você tem duas vertentes, né, nisso, que é o New Kalam e o Old Kalam. O Old Kalam é normalmente aquele Kalam que tem orientação na filosofia islâmica e que tem como seu principal defensor, principal articulador e defensor contemporaneamente o William Lane Craig. Mas tem tido uma nova formulação
que ficou conhecido como New Kalam na literatura, que é você tentar argumentar um tipo de argumento Kalam pela tese do finitismo causal, né? E aí você tem autores aí como o Robert Koons e o Alexander Proust. Então, eu vou tentar fazer uma série de lives, né, justamente apresentando algumas considerações sobre o argumento Kalam e apresentando essas formulações, né? Tanto o que a gente poderia chamar, utilizando aqui a terminologia do Edward Feser, lá no livro dele, sobre o Five Proofs, né? Que é um estágio 1, que apresenta o argumento para estabelecer uma causa primeira, ou uma causa necessária do cosmos, e, por sua vez, um estágio 2, que mostra justamente que esse ser necessário, essa causa primeira, é Deus. Esse seria o segundo estágio, né? Digamos assim, um estágio propriamente teológico, o outro seria um estágio mais metafísico. Aí entraria no problema do gap. Então, basicamente, eu vou tentar desenvolver essas séries aí. Eu acho que vai ser bastante informativo para todos vocês. Talvez eu faça em live ou talvez eu faça em vídeo gravado mesmo, hein? Vou ver ainda. Mas basicamente essa vai ser a orientação. Fiquem ligados aí. Se inscrevam no canal e um abraço a todos e até mais.